Um Flamengo que se salva no final do jogo para levar a vantagem para a Argentina. Um Flamengo que teve no segundo tempo, é bom deixar claro, na verdade que teve na metade final do segundo tempo a vontade para conseguir a vantagem no jogo de ida. Teve os ataques, criou chances para fazer o gol no jogo de ida. Um Flamengo que atacou na segunda metade do segundo tempo. Um Flamengo que teve pegada na segunda metade do segundo tempo. Um Flamengo que teve vontade na segunda metade do segundo tempo. Porque uma coisa ficou bem clara. Faltou pegada para esse Flamengo no primeiro tempo e no começo do segundo tempo. Faltou sangue nos olhos de Libertadores para esse Flamengo no primeiro tempo e na primeira metade do segundo tempo. Não é porque conseguiu o resultado positivo que eu só vou elogiar esse Flamengo. Esse Flamengo não mostrou de novo pegada de Libertadores no primeiro tempo. Sangue nos olhos de Libertadores no primeiro tempo. E poderia ter custado caro de novo. Quando que esse Flamengo vai aprender a ter essa vontade nos jogos grandes de Libertadores? Porque se o Flamengo joga durante todo o jogo o que ele jogou na segunda metade do segundo tempo, o Flamengo iria com 2, com 3 gols de vantagem para a Argentina. E no primeiro tempo, o Racing teve chance para abrir o placar. O Flamengo conseguiu, no primeiro tempo, dar para o Racing a vontade de jogar. O Racing, ele teve ali, ele viu a oportunidade de jogar, até mesmo de buscar o gol. O Racing não foi para o Maracanã só para se retrancar. E o Flamengo, no primeiro tempo, na minha opinião, de novo pecou pelos mesmos erros. Toquinho pro lado, muitas vezes lentidão, muitas vezes displicência, na minha opinião. No primeiro tempo, parecia que o Flamengo tinha a seguinte mentalidade: quando eu quiser, eu vou ganhar esse jogo. Quando eu acelerar, eu vou ganhar esse jogo. E não é assim. É semifinal de Libertadores. É jogo para você ter pegada, culhão, sangue nos olhos durante os 90 minutos. E se não for na Argentina o que foi na segunda metade do segundo tempo, o Flamengo vai ter um drama grande para passar para a final. Então, que o Flamengo seja, no segundo jogo, o Flamengo do segundo tempo. Que o Flamengo entre no segundo jogo com a vontade que teve no segundo tempo. E, tem que elogiar muito o autor do gol. O Carrascal, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo no time do Flamengo. Foi o jogador que buscou a bola o tempo inteiro, que criou jogada o tempo inteiro, que correu o tempo inteiro. Foi o grande jogador do Flamengo, na minha opinião, tá? Na partida. E Samuel Lino, apesar do gol, eu já estava xingando tanto o Samuel Lino, mas tanto, com aquele gol que ele perdeu. Não pode perder aquele gol. Mas eu vou ser justo. Entrou muito bem no jogo. Deu outra dinâmica para o Flamengo. Deu velocidade para o Flamengo. Criou chances para o Flamengo. Agora, precisa finalizar melhor. Não dá para, num jogo de Libertadores, semifinal, num 0-0, que era o placar do momento, o Samuel Lino perder aquele gol de cara com o goleiro. Porque aí eu tava vendo o jogo aqui com os amigos, com a Lívia, e aí disseram: ah, não, mas foi uma baita defesa. O goleiro defende bola que é defensável. O atacante que tá de cara pro gol, ele tem que escolher o lugar onde o goleiro não vai pegar. Ah, mas foi uma defesa difícil. Foi, mas estava cara a cara. Eu já tava, meu Deus do céu. Nossa, imagina como é que eu não tava com o Samuel Lino. Só que aí, sou sujeito homem sempre, e aí tenho que falar. Perdeu o gol, mas depois fez o gol que estava em impedimento numa bela finalização. Depois participou do jogo o tempo inteiro, o Samuel Lino. Então, ele deu
dinâmica para o time do Flamengo. Ele deu uma dinâmica, ele deu uma velocidade, ele deu uma vontade que o time não teve no primeiro tempo. Então, repito, Flamengo mereceu a vitória pelo segundo tempo que fez, mas o Flamengo precisa ter esse jogo como lição. Esse jogo não. O Flamengo precisa ter o primeiro tempo desse jogo como lição, precisa ter o tempo inteiro do jogo contra o Estudiantes como lição, o tempo inteiro do jogo contra o Central Córdoba como lição, o tempo inteiro do jogo contra o Deportivo Táchira como lição, porque são jogos que o Flamengo em alguns momentos parece que ele desliga, parece que ele fica apático, parece que ele fica dando toquinho pro lado, achando que vai vencer a qualquer momento. E em jogo grande de Libertadores, isso aqui, sangue nos olhinhos faz muita a diferença. Mas faz muita diferença. Então, eu espero ver no jogo de volta, lá na Argentina, um Flamengo com pegada o jogo inteiro. Porque se for o Flamengo monótono, acomodado, que foi no primeiro tempo hoje, que foi no jogo contra o Estudiantes, não passa lá contra o Racing não, hein? Esse Racing lá vai ser um inferno o que a gente vai ver na Argentina. Vai ser um inferno. Esses caras estão há 28 anos sem conquistar uma Libertadores. O Racing quase faliu há pouco tempo. O Racing quase fechou as portas há pouco tempo. Então, aguarde uma torcida que vai tremer o estádio e um time que vai dar a vida, como deu hoje nos dois tempos. Uma boa noite, Flávio Prado. O que o Bruninho já tá rindo? Fábio Piperno, Bruno Prado. Já que você já tá rindo, meu amigo Flávio ou Bruno Prado. Sim. O Flamengo fez um primeiro tempo ruim no Maracanã. Sem vontade no Maracanã. E no segundo tempo corrigiu esse erro que o time vem tendo em alguns jogos de Libertadores, Bruno. Precisa ser um time, pegada, pô. O jogo inteiro, Bruno Prado. O primeiro tempo o Flamengo não conseguiu ameaçar muito o Racing. O Racing, nos primeiros minutos, marcou lá na frente para não tomar pressão. Foi mais para isso, não foi nem para pressionar, foi para não tomar pressão. E depois marcou no seu campo, linha de 5 na defesa, tudo dentro do esperado. Eles jogam assim mesmo, principalmente fora de casa, tentando sair com os alas, bola longa, muita bola longa, que não é nenhuma novidade, né? Acho que todo mundo esperava que eles jogassem dessa maneira. O Flamengo faltou agressividade ali, até metade do segundo tempo, faltou ser mais agressivo perto da área. O Felipe hoje começou com uma formação sem nenhum ponta assim, mais de força, né? O Luiz Araújo ele é mais leve, ele roda mais, Carrascal um meia, o Arrascaeta um meia, virando um atacante, Pedro é um centroavante técnico, então ele tinha jogadores mais técnicos, mais leves na frente, e dessa maneira ele tinha que entrar tocando, com tabela, com drible, pressionar, empurrar para trás, era difícil. Então o Flamengo teve essa dificuldade, ele não conseguiu fazer muito o goleiro adversário trabalhar. Felipe mexe no início do segundo tempo, coloca o Ayrton Lucas e o Plata, não melhorou muito a equipe e fazia sentido colocar o Ayrton Lucas e depois colocar o Emerson Royal, que como ele colocou, porque como o Flamengo não tinha pontas bem abertos, os laterais estavam com mais liberdade do que normalmente eles têm para apoiar. E o Varela e o Alexandre não tem muito essa característica, então fazia sentido, mas o Ayrton Lucas não entrou bem no jogo, Plata mais ou menos, Plata movimenta muito, Plata é muito chato, né? O Plata ele dá trabalho, ele movimenta muito. As outras duas mudanças surtiram algum efeito, né? Com o Samuel Lino e com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique nem entrou bem no jogo, mas ali eu acho que foi importante ter um cara de velocidade e de força. Até o lance do gol, que ele perde o gol, ele tecnicamente não entrou bem, mas era uma opção para receber em profundidade. E ali ele ganhou essa opção com o Bruno Henrique, que errou, perdeu o gol e o Carrascal fez o gol no rebote. Carrascal muito bem no jogo, Carrascal gostei, acho que foi o melhor do time. E o Samuel Lino entrou bem, né? Samuel Lino melhorou o time conseguiu ser mais agressivo com o Samuel Lino. Acho que dos que vieram do banco, ele foi o que entrou melhor. O time ganhou uma agressividade, aí conseguiu, nos minutos finais, pressionar o Racing. Aí também mostra uma força de elenco, né? Ele conseguiu, com as alterações, ele trouxe jogadores de outras características. Mas foi um jogo muito difícil para o Flamengo, assim, em nenhum momento foi um jogo com cara de abrir vantagem, né? A gente falava muito
que seria importante, se puder abrir 2 gols, pelo menos, como contra o Estudiantes não conseguiu fazer, mas contra o Estudiantes teve muita chance. Contra o Estudiantes o jogo se abriu para essa possibilidade, o Flamengo não soube aproveitar. Hoje não teve essa possibilidade, hoje foi para ganhar do jeito que desse, porque aí é uma mistura do time do Racing, que é um time organizado, forte fisicamente, e o Flamengo, que melhorou a partir da metade do segundo tempo. Então hoje ficou no 1-0, aí eu falando pelo que foi o jogo, não pela expectativa anterior. Pelo que foi o jogo, ficou de bom tamanho. Não foi um jogo que deu essa possibilidade de abrir mais do que isso. Hoje foi um jogo mais para ganhar, abrir vantagem, mínima que seja, mas ir para chegar com alguma vantagem lá. Não foi um jogo como o do Estudiantes na ida, em que o Flamengo teve chance de matar e não conseguiu. Hoje foi mais para ganhar o jogo. O Flamengo não dominou totalmente o Racing, não. Isso, a gente tem que falar hoje de 2 jogadores, principalmente. Do Carrascal, o cara do jogo, como eu falei, o Bruninho também concorda. O jogo inteiro buscou a bola, sem medo, criando chance, finalizando. Mereceu o gol, o Carrascal. E merece a vaga de titular, o Carrascal. Não dá mais para tirar o Carrascal do time. Não dá. O cara chegou, e aqui tá falando uma pessoa que disse, será que vale a pena 12 milhões de euros no Carrascal? E ele tá mostrando que vale muito, muito. Porque o Carrascal chegou, desde que ele chegou no Flamengo, ele tá jogando muita bola. Não à toa recebeu essa chance hoje. Não à toa. Para começar o jogo principal do Flamengo no ano como titular. Então, o Carrascal tem que ser muito elogiado. Foi o cara do jogo e tem que ser titular nesse Flamengo. É ousado, é habilidoso, finaliza. Você vê que ele vai para dentro, ele pedala, tentou pedalar ali umas 3 vezes no jogo, cria jogada, cruza na área, chuta, que é uma coisa que o Flamengo não tá fazendo muitas vezes, chutar. Então, Carrascal hoje tem que ser titular absoluto nesse Flamengo. Por outro lado, um cara que vem sendo muito criticado e que a gente diz, né? É bom esperar, não é bom sacrificar logo o Samuel Lino. Deixa o cara se adaptar, deixa o cara chegar. O Samuel Lino perdeu um gol ridículo, minha opinião. Mas o Samuel Lino mudou o jogo. O Samuel Lino, as mudanças do Felipe Luiz mudaram um pouco a partida. Ele foi bem nas mudanças, mas a principal foi o Samuel Lino. Agora, é o que eu falo, um atacante de nível internacional, nem vou falar do valor dele, porque eu acho que as pessoas atacam muito por ser o jogador mais caro da história do Flamengo. Mas um atacante do Flamengo, de alto nível, que jogou na Europa, não pode perder aquele gol que ele perdeu. Ele mudou o jogo, ele tem méritos, ele jogou bem, é um cara que parece ser útil pro Flamengo. Agora, com o jogo 0-0, cara a cara, com a bola rolando, olhando pro gol de cara, chutar pra defesa do goleiro, foi uma bela defesa? Foi, mas não foi uma boa finalização. Então, minha opinião, Flávio Prado, Fábio Piperno, tem que chamar atenção para esses 2 caras. É Carrascal, principalmente, o cara do jogo, e Samuel Lino, que entrou bem, mesmo no momento de muita pressão, né? Até picharam, aí é uma covardia, uma sacanagem. Lino peladeiro, o cara acabou de chegar e um idiota vai e picha isso no muro do clube. A pressão que esse cara tá sentindo é muito semelhante ao que o Vitor Roque passou no Palmeiras, tá? Mas eu acho que no Palmeiras a torcida teve um pouquinho mais de paciência. Chegou a vaiar, chegou a cobrar, chegou a fazer pressão nas redes sociais, mas com o Samuel Lino eu tô achando até covardia e entrou bem no jogo hoje Flávio e Fábio Piperno. Boa noite, Pilhado. Boa noite, Bruno, meu caro Piperno. Boa noite. Olha, o resultado foi dentro do que o jogo mostrou. 1-0 ficou bem, é uma boa vantagem. Claro, se faz 2, 3 é melhor, mas 1-0 numa semifinal você vai obrigar o adversário a se expor mais no próximo jogo. O time do Racing não é um time que jogue tocando bola, ele é um time de bolas longas, é um time que trabalha muito com o pivô. O Flamengo tem condição de segurar esse tipo de ataque
embora, né, um jogador grandão costuma incomodar o sistema defensivo, os excelentes zagueiros do Flamengo, apesar da ausência do Léo Ortiz, mas o Danilo também é um jogador forte, um jogador com uma boa habilidade, um jogador experiente, que pode dar conta dessa situação. O Flamengo teve dificuldades, mas conseguiu a vitória, que era o mais importante. Quando o Samuel Lino fez o gol, e aí eu disse, pô, legal, bacana ele ter feito o gol, né, para acabar com essa palhaçada. Isso aí que estão fazendo era tão ridículo aquilo de pedir ele para a seleção tão rapidamente e ele acabou indo, como é ridículo o que estão fazendo agora. E eu espero que o Flamengo ou o Felipe Luiz dê a essa pressão toda a mesma importância que o Abel Ferreira deu. Ou seja, dane-se, fale o que vocês quiserem, o cara tá comigo. Mas aí o gol foi anulado, bem anulado, e ainda deu tempo do Carrascal fazer o gol e o Flamengo acabou conseguindo a vitória. A vitória foi justa, o Flamengo foi melhor, procurou mais o gol. Não sei se é o bastante para se classificar, mas é um resultado importante. Você tira a tranquilidade do Racing jogando em casa. Ele vai ter que sair para o jogo. O 0-0 não vai lhe dar nada, ele vai ter que se expor. E o Flamengo, com o nível de jogador que tem, com jogadores de velocidade que ele pode usar por lá, o Luiz Araújo, o próprio Bruno Henrique, são jogadores que podem ser utilizados, e o próprio Samuel Lino. E numa velocidade, numa jogada de contra-ataque, acabar fazendo até um gol ou dois e conseguir a classificação. Achei que foi dentro do que se imaginava, nessa fase da Copa Libertadores. É muito difícil acontecer goleada, acontecer resultado tranquilo. Eu acho que a outra perna, da mesma forma, Palmeiras e LDU, tanto lá em Quito como em São Paulo, serão jogos apertados, como o jogo lá da Argentina será apertado. E aí você define em detalhezinhos, em momentos importantes, uma grande defesa, num gol perdido, num pênalti marcado ou não marcado, são detalhezinhos. O Flamengo, no final da história, fez a parte dele. Poderia ter jogado um pouco mais? Talvez. Mas, no primeiro tempo mesmo, criou 3 oportunidades importantes. Poderia ter tomado um gol também, claro. Acho que, do modo geral, dentro do esperado, um resultado que pareceu bem lógico e dentro do imaginável. Do imaginável racionalmente, né? Imaginasse que ia dar uma goleada, que ia garantir essa vantagem, seria uma coisa muito de exceção. Acho que o Flamengo cumpriu bem a parte dele. O Pilado fala em pressionar e tá certo, tem que mas também tem que tomar certos cuidados, que você toma um gol no contra-ataque, né? E o Racing é muito bom nessa bola longa aí para contra-ataque. A coisa podia ser pior. Então acho que cumpriu, tá dentro e tá tudo aberto, como era de se esperar que depois dessa perna aqui no Rio de Janeiro ficasse tudo aberto pro jogo lá da Argentina. Né, Fábio Piperno? É aquilo que a gente diz. Eu acho que faltou um pouco de pegada e velocidade no primeiro tempo. Acho mesmo. Acho que faltou um pouquinho mais para intimidar o Racing no primeiro tempo. Agora, por outro lado, também tem que reconhecer que o Racing não é aquela baba que era o Olímpia em 2023. Não é a baba que era o Peñarol em 2024. Né? Que foram campanhas, para mim, que o Flamengo passou vergonha. Isso aí passou vergonha. O Racing é um adversário, e aí a gente tem que falar, porque, claro, o Flamengo pode não ter tido tanta chance, tanta intensidade no primeiro tempo, porque o adversário também é bom. A gente está falando de um adversário, Piperno, que nos últimos 9 jogos tinha perdido só um jogo. Ele tinha 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E essa derrota foi pro River Plate numa final em jogo único. Ou seja, que é o time mais rico da Argentina. Então, o Flamengo tem um adversário dificílimo. E vence esse adversário. Agora o Racing tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Só que, por ser esse adversário dificílimo, Piperno, é que essa vantagem também não se torna tão cômoda pro Flamengo. Porque é um adversário que joga bola, mostraram isso hoje. Não se retrancaram apenas. Que tem conquistado títulos, venceu a Sul-Americana, venceu a Recopa Sul-Americana, que tem eliminado times brasileiros e que vai ter um caldeirão nesse jogo de volta, né, Piperno? Um time que quase fechou as portas, que quase faliu, que não vence a Libertadores há 28 anos. É um jogo para a história do Racing. E a vantagem de 1 gol apenas vai dar muito trabalho pro Flamengo lá na Argentina, Piperno. Leandro, boa noite aos colegas. Olha, como você não consegue desapegar do trauma envolvendo o Peñarol, eu vou te lembrar uma coisa. Você sabe que o Racing pegou o Peñarol nas oitavas
E até os 38 do segundo tempo do jogo de volta, o Peñarol estava se classificando. Aí o Racing conseguiu fazer o 2-1, levando o confronto para os pênaltis. E esse técnico maluco, empolgado, torcedor fanático do Racing, essa é a grande característica do Gustavo Costa, ele substituiu o goleiro titular, que naquele momento não era esse, era o Arias, para colocar o Campes, que tem fama de ser mais pegador de pênalti. E aí, aos 93 minutos, o Racing fez o 3-1 e não precisou dos pênaltis. O que eu quero dizer é o seguinte, é um time que luta até a última bola. Então o Flamengo vai ter, obviamente, que se precaver em relação a isso também, porque ele vai ter a vantagem do empate e vai ter um Racing tentando ligação direta, bola longa na área, é um time forte no jogo aéreo, chegou a fazer um gol hoje corretamente anulado, mas numa bola aérea, uma bola pelo alto. Então é um time que leva perigo dessa forma. O Racing, hoje, sobretudo no primeiro tempo, jogou com muita inteligência. O que o Racing fez no primeiro tempo que, de certa forma, travou um pouco o ritmo do Flamengo? O Racing pressionou demais o Jorginho. Quando a bola passava pelo Jorginho, o Jorginho não tinha espaço, tinha dificuldade para virar, perdeu algumas bolas dando contra-ataque, exatamente por ser surpreendido por essa marcação que pressionava mais. Então, veja, não é que faltou luta, garra ao Flamengo. O Flamengo foi taticamente surpreendido. Era um Flamengo com muita gente para jogar por dentro, não era um time de tanta velocidade e tanta força pelos lados. Problema que o Felipe Luiz corrigiu com as alterações do segundo tempo. Então, também nesse sentido, foi um jogo taticamente muito minucioso. Então, não é que faltou briga, disposição ao Flamengo no primeiro tempo. O que faltou foi o Flamengo encontrar dentro do jogo as melhores alternativas. Demorou um pouco para isso, também por mérito da marcação do time adversário. Aí no segundo tempo as mudanças. Hoje o Lino entrou bem. Eu sei que o Pilhado já estava doido para dizer que o Lino era o novo Cebolinha, porque há 10 jogos não vinha bem e tal. Mas hoje o Lino jogou bem, entrou, né, dando mais ritmo e mais opção, pelo lado. E o Flamengo merecidamente chegou a essa vitória. Agora, o Carrascal, não sei se o Pilhado vai se recordar, mas quando o Carrascal chegou, falei que era um ótimo reforço do Flamengo e, para mim, era até mesmo, tirando o Jorginho, melhor que os outros reforços que o Flamengo trouxe no meio do ano. Embora eu imaginasse o Carrascal com uma outra atribuição. Eu achava que ele pudesse ser um segundo meio e tal, até para se revezar com o Arrascaeta e não para jogar junto com o uruguaio. Mas eu vou concordar com o Pilhado. Hoje, o Carrascal merece ser titular do time do Flamengo.